Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Especial. É muito bom recebê-lo aqui nesse espaço de estudo da Palavra de Deus, para mais um estudo, o estudo de número 7 da lição Esperança em Tempos Difíceis. Hoje nós vamos conversar sobre a ida traumática, difícil de Jerusalém para a Babilônia, como o povo encarou isso, como os profetas encararam essa questão e como Deus agiu em torno dessa questão, preparando o povo judeu para o cativeiro na Babilônia. Vem com a gente, eu peço que você compartilhe esse link aí com seus amigos, com a sua igreja local, com a liderança da sua igreja, com as pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus, para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, sobre como o profeta Jeremias apresentou essa ida de Jerusalém para a Babilônia. Daqui a pouco a gente volta e continua, e começa, na verdade, esse estudo. Muito bem, estamos de volta. Não é muito simples fazer uma mudança quando ela é planejada. A gente planeja, organiza toda a casa, organiza todas as coisas, põe as coisas em caixas, marca na caixa o que tem dentro daquelas caixas, para quando chegarmos no novo endereço, a gente poder abrir aquelas caixas, saber o que vai para a cozinha, o que vai para os quartos, enfim. Já não é simples quando tem organização. Imagine todo um povo, diversas pessoas sendo deportadas de um país para outro, de um lugar para outro, sem a possibilidade do planejamento, sem a possibilidade de levar muitas das suas coisas, numa condição de quase escravos, ao mesmo tempo em que precisariam morar em casas, passar a viver numa outra cultura, sem o preparo necessário e muitas vezes sem querer exatamente fazer essa mudança. É nesse contexto de profunda dificuldade, de um tempo difícil, que Jeremias apresenta essa realidade e também traz uma palavra de esperança do próprio Deus para essas pessoas aqui que enfrentariam essa mudança sem planejamento, essa mudança sem necessariamente terem escolhido por livre e espontânea vontade irem para a Babilônia. É sobre esse assunto que trata essa lição, a lição de número 7, e para isso nós estamos aqui com o pastor Josias. Pastor Josias, seja muito bem-vindo, é muito bom recebê-lo novamente aqui no espaço da Escola Bíblica Especial. Dê aí a sua saudação aos irmãos, aos amigos e amigas que nos assistem. Amém. Senhor pastor, é uma satisfação estar aqui junto com os irmãos, com os nossos irmãos em casa, que nunca perde um, né? Sempre está ali. Tem sempre gente comentando, né? A diaconisa Heloídes, lá de Amparo, né? Sim. O Alexandre com a Rita, lá de Taubaté, falando, não percam uma escola bíblica, a programação inteira, né? Então, tem sempre bastante gente nos acompanhando. Queria mandar um abraço para esses nossos irmãos, para os irmãos de Curuçá também, que Deus nos abençoe e possa ser um momento rico para todos nós de estudarmos a palavra de Deus. Amém. Se eu não mandar um abraço agora, eu vou apanhar. Porque se eu não falar, ela vai ficar brava. A diaconisa Heloídes é minha tia, irmã da minha mãe. Tia Didi, Deus abençoe. É muito bom saber que você está sempre aqui com a gente. Um grande abraço. Se eu não fizesse isso, ia ficar difícil. Eu teria problema. Ô Josias, você já fez alguma mudança repentina? Pastor geralmente tem umas coisas dessa, né? Tem dessa, né? Pastor, de repente surge uma necessidade, né? E olha, tem que ir, mas não nesses moldes, né? Porque por mais que seja repentina a mudança de pastor, olha, tem que ir para uma outra cidade, para um outro campo. A gente tem ali uns 3 meses para procurar uma casa, né? E tal.
Aqui não, aqui foi muito complicado, né? Porque eles foram enganados por muitos profetas, não esperaram isso, né? Então, por mais que tinha um profeta ali, ou alguns, né, do Senhor avisando, mas a maioria não acreditava naquilo, né? Então, foi uma mudança muito repentina e violenta para eles, né? Eu acho interessante essa sua fala, e eu queria, antes da gente entrar nas perguntas, pensar junto com você que talvez não é uma realidade de pessoas que vivem a vida da igreja e às vezes estão afastados, estão com a vida relativamente desregrada, e aí vão enfrentar algumas questões difíceis, de consequências inclusive dos seus erros, que é o caso aqui, né? Óbvio, numa dimensão nacional, né? Há muito tempo profetizada, né? Os profetas estão avisando. Na verdade, a lei já avisava, né? Já. Deuteronômio já avisava. Sim. Moisés já avisava, olha, se vocês se afastarem, se perderem para outros ídolos, para outros deuses, vocês vão ser expulsos dessa terra aqui, né? Então, eles tinham muitos avisos. Mas, diante desse momento, como há uma base de fé, e eu acho que essa é um alerta importante para nós, né? A gente tem dificuldade de aceitar o juízo de Deus, a dificuldade de aceitar a disciplina de Deus sobre a nossa vida. Como assim? Eu sou filho de Deus, né? Eu conheço, eu participo, a gente ora, e a gente acha que a gente não vai ter que passar por aquilo. E se passar, a gente ainda se frustra com Deus, né? E não com a gente mesmo. A gente deveria se frustrar com a gente mesmo, né? Com os nossos próprios erros que levaram a isso. Né? Isso, é o que Jeremias trabalha, né? Olha, o que Deus está fazendo é culpa nossa. A gente buscou chegar a esse dia, e esse dia chegou. Enquanto outros profetas estão nessa linha. Não, a gente não entra nessa. Babilônia não, Deus não vai deixar isso acontecer com a gente. Eu acho que essa é uma realidade presente ainda. Óbvio, a dimensão nacional lá é uma e a vida pessoal da gente é outra. Mas eu acho que essa lógica, por vezes, está na nossa cabeça, né? Sim, plenamente, porque, primeiro, o ser humano é muito difícil de enxergar, né, o que é bom para ele, de fato, né? A gente sempre quer ali coadunar os nossos desejos, né, as nossas realizações, que na maioria das vezes não condiz com a palavra de Deus, e por Deus ser aquele Deus clemente, né, que vai deixando, misericordioso, muita gente vai se enganar isso como confundir com a permissão de Deus, né? Não, se está indo tudo bem, então é que Deus está aprovando, né? Mas não é assim, né? E aí a gente fica frustrado, como você falou, quando vem a correção, de fato, né? Agora, imagina para aquele povo, né? Que assim, é um povo secular, milenar aqui, né? Sim. Desde que eles foram criados, a instauração do povo, a linhagem de Davi que não havia se perdido até então, né? Tanto tempo, o templo do Senhor que estava ali, era o povo que carregava o nome de Deus. Então, existiam muitas coisas que os falsos profetas se apegavam a isso para enganar a nação, dizendo, não vai acontecer, né? Imagina que tanto tempo de história Deus vai deixar destruir assim. Imagina, a casa de Deus está aqui. O templo de Deus não está em nenhum outro lugar no mundo. Está aqui, na capital, em Jerusalém. Isso. Acha que Deus vai deixar destruir a própria casa dele? Isso aí era impensável para eles, né? Então, os falsos profetas, eles pegaram munição, né? Na tradição, para enganar o povo. É exatamente aqui. Então vamos entrar definitivamente na primeira questão. Qual era, do ponto de vista dessa atitude, desse juízo de Deus em relação à ida para a Babilônia, né? Qual era a mensagem específica que Jeremias estava falando e outros profetas também falavam? Qual é a resposta do povo? Essa é a primeira pergunta aqui, baseado principalmente ali em Jeremias 25, Jeremias 26. Essa primeira questão é muito boa, pastor, para a gente
acender um alerta para a gente também, porque a gente ouve muitas coisas hoje em dia, né? Então, assim, e é claro que o que a gente ouve hoje em dia, nem tudo é verdade, isso está óbvio. A gente vive na era da fake news, né? Isso. E a gente sabe que o espírito do anticristo já atua no mundo e o do falso profeta também. Então ele usa muita coisa para disseminar a mentira. E será que aquele que está entrando nos nossos ouvidos, a gente tem filtrado, né? Isso vem de Deus ou não é? Porque assim, Jeremias e alguns poucos profetas que pregavam a verdade, eles estavam baseados na palavra de Deus. Embora seria incômodo a pregação dele, baseado na palavra de Deus, mas não porque a palavra de Deus é ruim, porque ela tolhe direito, porque ela cerceia o nosso lazer ou coisa desse tipo. Era porque o povo estava fora das regras da aliança. E como você falou, já desde o começo, Deus já havia previsto isso, dizendo, olha, se vocês seguirem os termos da aliança, vocês vão ser abençoados. Mas se fugir disso, a punição é essa, vocês não vão morar mais na terra prometida, que eu prometi para vocês, que eu estabeleci vocês nessa terra, vocês vão sair, se vocês não deixarem a terra descansar, Jeremias vai pegar em outra parte essa questão, se vocês não deixarem elas descansar os sábados, eu vou tirar vocês daqui e ela vai descansar à força, né? Se vocês não querem dar o descanso à terra, eu vou tirar vocês e ela vai descansar de todo jeito, mas a lei vai ser cumprida, vai ter o descanso da terra. Então, Jeremias e alguns profetas estão baseados na palavra de Deus, pregando isso. Só que o cunho é incômodo dessa mensagem, né? Porque assim, olha, por vocês não dar ouvido a Deus, a palavra de Deus, por vocês não seguir a aliança, por vocês estarem em adultério espiritual, estão adulterando com outros deuses, é que a Babilônia vai vir, vocês vão para lá e não tem o que fazer. A questão aqui é essa, não tem para onde ir, porque vocês não querem mais se emendar, não querem mais se converter, se corrigir. Então, o fim é esse. Não era que Jeremias, muitos deles entendiam que Jeremias estava torcendo para o inimigo, né? Peraí, se é um dos nossos, é um deles, né? Porque é tudo favorável. Não, olha, a Babilônia vai vir, vai guerrear, e eles que vão vencer, eles que vão levar, vocês têm que se sujeitar a ele. Deus está usando a Babilônia como servo, como serva, né, para cumprir o que ele prometeu já lá no Deuteronômio. Sim. Então, quem olhava de fora dizia assim, é um penetra entre a gente, né? Ele está torcendo para os babilônios, como pode, né? É aquela indagação que o outro profeta, né, sem ser o Jeremias, o Abacuque vai ter, diz assim, Deus, mas eu não estou entendendo isso. Esse povo, a gente é errado, a gente faz coisa errada, mas eles são perversos. Peraí, né? Como entender isso? Assim, peraí, Deus tá usando alguém mais perverso que a gente. Tá errado, mas esse é um povo perverso. Então era difícil deles entenderem, digerir essa mensagem de Jeremias, né? Que de fato era essa. Então, e Jeremias não aliviava, né? Então, assim, ele compara com Sodoma e Gomorra, né? Estão como Sodoma e Gomorra. Olha, o pecado de vocês, ele vai denunciar ali muitos pecados, mas dividido basicamente ali em 3 grupos: o adultério, né? A falsidade e a negligência. Então, assim, o adultério aqui, claro que pelo contexto de ele fala tanto em adultério, é o adultério espiritual, mas não descarta a possibilidade de ser o adultério físico mesmo, moral, né, que eles estão cometendo, a falsidade, né, com que os profetas e toda a nação está agindo diante de Deus. É a nação de Deus, o povo de Deus que presta
culto a outros deuses, imitam outras nações, só estão carregando o nome de Deus. Eles viviam uma falsidade, né? Uma falsa ética, uma falsa moral, e negligenciava todos os preceitos, né? Os mandamentos de Deus era negligenciado de um jeito que Deus falava que o coração deles estava ferido, né? Em ver a nação daquele jeito. Então, para o povo ouvir que eles eram igual Sodoma e Gomorra, e que por causa disso Deus ia castigar, ia levá-los embora, ficava muito difícil de eles quererem isso, né? Imagina, o povo chegar e dizer assim, não, então tá certo, a gente tá errado, vamos para Babilônia, então vamos, que é a vontade de Deus, é isso que vai acontecer. Difícil de eles se sujeitar a essa mensagem, né? Então eles se apegavam a outras mensagens, ou muitas outras, que eram os falsos profetas, né? Dizer, não vai acontecer isso, e jurava pelo templo, né? Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor está aqui, Deus não vai deixar isso acontecer, nós temos uma tradição, somos o povo de Deus, tem uma história, essa história não vai acabar desse jeito, então fique tranquilo que não vai acontecer nada com vocês. E eram muitos, né? Era Jeremias e alguns poucos desse lado, e a maioria do outro lado. Então, como o povo lidou com a mensagem de Jeremias e alguns profetas de Deus, eles recusaram, né? Recusaram, preferiram a mentira, preferiram a falsidade. Isso. Eu tenho sempre que eu penso nesse texto, nessa questão, na própria interpretação que as pessoas fazem, abrindo um parênteses aqui, né, de Jesus, né? Os fariseus ali, não conseguindo entender o que estava acontecendo. E aí são pescadores, publicanos, que não necessariamente que estão entendendo, mas pelo menos que estão no caminho, tateando ali no caminho certo, né? Porque mesmo eles, né, chega ali no início de Atos, estão perguntando, e o reino vai ser estabelecido agora, né? Então, mesmo eles que andaram 3 anos com Jesus ainda estão meio perdidos, né? A partir da descida do Espírito, aí eu acho que a igreja entende esse avanço por meio da mensagem do Evangelho e tudo mais. Mas é um alerta para nós, né? Que vivemos tempos difíceis, que estamos cada vez mais próximos do tempo do fim, né? É um alerta pessoal para mim, que eu me faço com constância. Será que a gente vai conseguir interpretar corretamente o tempo a partir da leitura da palavra de Deus? Ou a partir da lente da nossa tradição, a partir da lente das nossas expectativas, daquilo que Deus vai fazer por nós? O quão difícil será que os filhos de Deus da última hora interpretem corretamente o que está acontecendo, né? E aí até Jesus diz isso, né? Se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados, porque é muito difícil, talvez eu vou usar um termo que você usou, né? Separar esse processo do que Deus está permitindo que aconteça com a vontade de Deus revelada nas Escrituras, né? Então os profetas, eles estão olhando para a lei e inspirados por Deus dizendo, vai acontecer e Babilônia vai vencer essa parada aqui. Mas o povo não consegue interpretar corretamente Deuteronômio, a lei, não consegue aceitar, até porque vão ter outros profetas falando o que eles querem ouvir, né? É muito complicado isso. Se a gente pegar o volume das coisas que entram em nossos ouvidos, né, da informação, e a gente fosse fazer assim uma separação, eu não sei quanto por cento assim, é verdade e é mentira, né? Isso. Que entra e a gente ouve, e se aquele dito popular de que uma mentira falada 1000 vezes se torna uma verdade, se isso é correto, parte do engano que muitos vivem, porque aqui Jeremias denuncia que eles estão vivendo a falsidade. Vocês estão vivendo fora da realidade divina, do reino de Deus. E como a gente separar isso, se a gente vive em um mundo que a gente vê as coisas acontecendo, mas e se isso é uma falsidade que a gente está vivendo?
Como? Somente a gente indo para a palavra de Deus, né? Fazendo esse esforço contínuo de ir e dizer assim, olha, isso que eu ouvi hoje, o que eu ouvi amanhã, o que eu vou ouvir mais tarde, tudo que eu ouvi, até onde isso é mentira e é verdade, né? Porque se está diante dos nossos olhos a realidade, os fatos acontecendo, não é porque é fato que é verdadeiro. É fato, mas assim, aqui era um fato que eles viviam a falsidade. Então, é difícil mesmo a gente parar para separar, fazer essa separação de tudo que a gente está vendo e ouvindo, de tudo que é informação. E, como você falou, o falso profeta, ele vai se aliar ao anticristo, né? Então, ele vai usar todo o aparato que ele puder de mídia, de música, de TV, de filme, que vai formatando, né, uma realidade falsa para colocar um outro caminho diante de nós. Então, é um alerta muito grande, né? A gente perceber que, assim, olha, a gente vive um mundo de fake news. Então, a primeira atitude minha é não crer em tudo, em toda a informação que chega até mim. Eu acho que no momento que a gente vive, o mais assertivo seria descrer primeiro. Não vou crer, eu vou averiguar isso, e aí, depois de uma averiguação, vejo se é plausível ou não crer nisso, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Na segunda questão, aqui é apontado diversos textos, justamente, que são as repreensões de Jeremias aos falsos profetas. Jeremias está no time mais fraco, vamos pensar assim, né? São poucos que estão ao lado dele, pregando como ele prega, e poucos que estão acreditando no que ele está pregando. É uma posição difícil também, né? Para assumir diante de uma nação e diante da maioria dos profetas, para dizer assim, eles estão errados. É muito complicado, né? Se a gente analisar, é fácil para nós analisarmos aqui, né? Dentro desse estúdio, numa outra realidade, óbvio, tem muitas semelhanças no nosso tempo, né? A gente está falando disso, mas para a gente é simples imaginar, mas para eles lá é muito difícil não ficar ao lado da maioria, e Jeremias está repreendendo a maioria dos profetas. Como são essas repreensões? Então, como você disse, é muito difícil, o ministério de Jeremias foi todo difícil, né? Porque assim, Deus criou o ser humano sociável. Então, assim, esse efeito manada que o pessoal fala, às vezes não é só por ignorância, é porque a gente foi feito sociável, né? O ser humano é um ser social. A gente costuma ir com a maioria, tanto que, assim, qualquer coisa que a gente faça que destoe um pouco, a gente se autoavalia primeiro, né? Será que eu estou fazendo correto? Será que esse caminho é o correto? Porque você olha todo mundo fazendo diferente, né? Peraí, né? A gente não gosta de ser o estranho, a gente não gosta de ser o diferente, né? E aqui Jeremias é esse, o diferente, que está pregando, né, uma mensagem de alerta. Ele está... era esse o ofício do profeta, um dos ofícios, né? Enxergar o perigo antes que todo mundo e avisar todo mundo a respeito desse perigo. E Jeremias está nessa situação, nessa condição, avisando. Ele até um certo momento ele vai questionar Deus, vai falar com Deus e na presença de Deus dizer assim, Senhor, e aí, só eu falando isso aqui e eles, olha quantos... E aí Deus dá uma acalmada no coração de Jeremias, diz, não, fica tranquilo, esse povo aí, eles não compareceram ao meu concílio. Eles estão profetizando mentira porque eles não vieram à minha presença para consultar, para falar, né? E aí, uma falsa profecia, ela tem esse início, né? Daquele que ele não foi à presença de Deus. Então, antes de falar assim, diz o Senhor, olha, Deus está dizendo isso, tem que tomar muito cuidado, né? Porque falar aquilo que Deus não ordenou falar, não comparecer ao concílio de Deus, né? Isso é um texto que eu me apego muito, sempre para
orar a Deus, pedir a Deus pelo sermão, né? Então, é um texto que bateu na minha mente há muitos anos atrás e nunca mais saiu. Diz assim, olha, eu não posso pregar, não posso subir no púlpito antes de comparecer ao concílio de Deus, antes de ir em oração diante de Deus para ver o que eu devo falar dentro daquele tema, né? E Jeremias, ele fica assim, Senhor, mas olha só, então Deus repreende eles assim, olha, por eles falarem mentira, falsidade, e olha o ingrediente aqui, que Jeremias não está falando só contra o povo, mas ele fala contra profetas, que eram uma classe assim bem quista, bem respeitada, né? E também sacerdote, lembrando que lá na primeira lição a gente estudou que Jeremias, ele fazia parte de uma linha sacerdotal. Sim. Era para ele ser sacerdote, né? Ele é como se ele tivesse já um emprego público sem ter passado no concurso, só bastava nascer em uma família sacerdotal, o emprego, a carreira pública dele já estava garantida, e ele largou mão daquilo, e assim, muitos já viam com um certo desprezo, né, assim, olha, ele deixou, né, a função que ele deveria fazer de sacerdote, e agora está criticando a classe sacerdotal. Veja que não era fácil o ministério de Jeremias, por isso que Deus, ao chamar ele, disse assim, eu vou te dar um rosto de diamante, porque vai ser dureza mesmo, dureza esse seu ministério. E então, Jeremias, ele vai profetizar, denunciar, né, os pecados, a falsidade dos profetas e também falar da parte de Deus o que eles teriam em recompensa. Diz assim, ó, por vocês viver falsidade, profetizar falsidade, então vocês vão ser um dos primeiros. Quando a desgraça vir, vai vir primeiro sobre vocês, né? Você está falando, na verdade, Jeremias está fazendo essa pregação, ele é meio não, né? Ele se sente responsável por essa pregação, como você bem disse, mas ele, à noite, lá no seu quarto, ele sofre, né? Sim. Porque ele sempre está em luta com Deus, né? Luta aí, entenda a minha fala, né? Você que está assistindo a gente, mas ele está sempre ali questionando, puxa vida, é isso mesmo, e eu estou nesse caminho meio sozinho, e parece que ninguém me ouve, ele chora, ele é considerado esse profeta da lágrima, do choro, né? Do não resultado, né? Porque ele está sempre lidando com essa frustração, porque ele prega e ele é mal recebido na cidade, mal recebido na corte, ele é mal visto por vários motivos, então é uma luta interna muito grande, né? Esse homem, ele está vivo quando tudo começa a acontecer, que é aqui a terceira questão, né? Chegou a hora, Nabucodonosor dominou, Nabucodonosor vai tornar o rei vassalo, e passado alguns anos, Nabucodonosor vai fazer a deportação de todo mundo, quando Jeremias pode, inclusive, ficar, né? Sim. Olha, cuida de Jeremias, fica aí, ele dá ordens para a liderança do exército dele, né? Jeremias trata bem dele. Nesse momento, eu acho que são um dos poucos momentos que Jeremias talvez, lá no seu quarto, disse assim, ufa, aconteceu tudo que eu falei, agora eu quero ver esse povo aí, agora eu quero ver o que esses... Mesmo assim, esses profetas ainda continuam falando do ponto de vista de ir para o Egito e não para a Babilônia, né? Mas Jeremias, eu acho que ele está no momento, e aí, para mim também essa é uma das autenticações do ministério profético, e que ele é um homem chamado por Deus, porque nesse momento, quando a gente tem uma vitória diante de um monte de gente que está contra a gente, a sensação da vitória é do revanchismo, é da vingança, e talvez poderia ser, agora que foram todo mundo para a Babilônia e eu fiquei, que esse povo se exploda lá e morra lá. Mas ele é convidado a escrever um dos textos, para mim, mais bonitos desse período profético, que é o capítulo 29, a carta para os exilados, né? E aí ele demonstra que ele é um profeta do Senhor, porque o mesmo Deus do julgamento é o Deus da esperança, né?
que apresenta para eles, a partir do verso 4 aqui do capítulo 29, né, de Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam do seu fruto. Tomem mulheres e gerem filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde eu fiz vocês serem transportados. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão a vossa paz. É um texto, inclusive, que a gente usa do ponto de vista da missão, né? Vivendo em cidades idólatras, vivendo em cidades que são extremamente contrárias ao reino de Deus, secularizadas. Muitos autores usam esse texto como uma ponte para a missão também, né? Que a gente tem que plantar na cidade, trabalhar na cidade, viver na cidade, orar pela cidade, trabalhar pelo bem da cidade. E é um texto muito bonito de alguém que está diante do fato que ele chegou lá, né? Que ele alcançou, as suas profecias estão sendo cumpridas e ele está vivo e está vendo. E aquelas pessoas que sempre o olharam torto estão sendo deportadas, e agora ele manda uma mensagem de paz e de esperança para essas pessoas, né? Além desse texto, são outros citados aqui, a pergunta de número 3. O que os judeus deveriam fazer para sobreviver ao cativeiro? Jeremias vai dando diversas informações do cuidado de Deus e da esperança de redenção que vem pela frente, né? Uma delas é essa aqui, a forma como viver na cidade, né? Além disso, o que mais que a gente tem dessa instrução de Jeremias para a sobrevivência nesses 70 anos de cativeiro? Então, pastor, essa mensagem é uma mensagem dura de Jeremias para o povo, né? Lembrando que a recomendação deles agora é orar pela cidade, é viver bem, é trabalhar para o bem dessa sociedade que eles estão inseridos agora. Só que eles estão dentro de uma sociedade, eles estão em um lugar em que eles não foram convidados, Sim. como a gente vai para a casa de um familiar, de um amigo. Eles foram arrancados violentamente Sim. lá da cidade. Barbáries aconteceram, um povo ímpio, né, com muita maldade, arranca eles, e agora a mensagem de Jeremias é essa, né? Olha, trabalhem para eles, vivam junto com eles, orem por eles, né? Não deixe de ter filhos, não diminuam, né? Como povo, vocês têm que continuar. Então, é uma mensagem dura de ser digerida para aquele povo, de entender assim, peraí, aqueles que têm a mente binária, né? Olha, se esse povo é mau, nós cometemos coisas erradas, mas esse povo é pior, ele tem uma maldade. E agora, como entender o caminho de Deus nisso, né? Sim. Dizer assim, não, é a vontade de Deus. Deus chama Nabucodonosor de servo. A Babilônia é uma serva de Deus, não como nós somos servos, né, do Senhor, mas daquele sentido em que Deus está cumprindo um fim. Deus quer tirar o povo dali. Lembrando que desde da monarquia estabelecida, ninguém conseguiu invadir Jerusalém nesses moldes, porque era uma cidade fortificada. Lembra quando Davi tentou, na época dos Jebuseus? A posição de Jerusalém era muito estratégica, né? Tanto que o Jebuseu dizia para o exército de Davi, ó, pode vir, os nossos aleijados ganham de vocês. Não porque eles eram muito bons, mas porque o local era muito seguro, né? E aí, tanto que Davi tenta, não consegue, e ele promete lá, diz, ó, quem conseguir lá invadir, eu vou dar um casamento, uma filha aí, vai ser general do meu exército, né? Sim. E Joabe descobriu um jeito, ele vai pelo canal de água, né? E ele pega alguns homens, entra lá, abre as portas, aí sim que Davi consegue invadir, né? Mas se não é essa estratégia... Então, Jerusalém era muito fortificada, precisava de alguém muito capaz para fazer isso, para cumprir. E quem tinha capacidade bélica na época para fazer,
cumprisse esse propósito de Deus de tirar eles dali? É a Babilônia. Então, por isso que a Babilônia é serva nesse sentido. E se ela é serva de Deus, se ela está cumprindo um propósito de Deus, então se sujeitar à Babilônia seria o mesmo que se sujeitar ao propósito de Deus. Mas veja que difícil de compreender isso, né? Jeremias está falando assim, olha, é a vontade de Deus que seja assim. Se é a vontade de Deus, servir a Nabucodonosor é o mesmo que servir a Deus. Se sujeitar às condições da Babilônia é se sujeitar ao plano de Deus. Então, não adianta se debater e ir contra isso, viver com birra aí. Não, vivam bem, vivam em paz, criem casas, criem seus filhos aí, prosperem aí. Para quando vocês voltarem, vocês terem ali seus bens, né, para recomeçar aqui na nova terra. Então, não é fácil ouvir essa mensagem. O único detalhe ali de uma certa dose dessa questão binária que você cita, Jeremias também fala, né? Chegará o dia do julgamento da Babilônia. Sim. Eles serão julgados. Não pense, Deus não... É bem isso, né? É um servo, está sob controle de Deus, vai ser usado por Deus, mas tem juízo para a Babilônia também. Então, esse processo vai preparando essas pessoas que vão para o cativeiro. Mas aí, aqui na quarta questão, aí sim a gente vai falar da esperança da redenção para os exilados. É garantida por uma promessa. Vamos pensar sobre elas aqui a partir dos comentários da lição e do texto, continuando inclusive Jeremias 29, né, que nessa carta, aí sim a carta toda para mim é muito bela, mas ela chega naquele ponto de um texto muito conhecido de todos nós, né? Eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, né? Pensamentos de paz e não de mal, né? Para dar a vocês o fim que vocês desejam, né? O fim que eu tenho preparado para vocês. Deus não pensa o mal para a nação, para o povo de Israel. Deus tem pensamentos de shalom, né? Que a palavra paz diminui um pouco o conceito do que a palavra shalom apresenta nesse texto, né? Essa ampla bênção de Deus, essa ampla capacidade de encontrar as coisas positivas da boa criação de Deus, do bom plano de Deus para os seus escolhidos, né? Então, há uma forte dose nesse início de cativeiro, há uma forte dose de esperança na redenção e uma promessa que vai ser, na verdade, repisada, refeita no início do cativeiro, né? Exatamente, e dá para ver, pastor, como que esse Deus, ele é gracioso, né? Diante de tudo isso, o coração dele partido, vindo todo aquilo, poderia desistir, mas Deus ele é um Deus de paz, né? Ele vive um estado perene de serenidade, tanto que quando ele cria o mundo, o ser humano, ele coloca num paraíso, num ambiente de paz. Quando ele diz assim, ó, bem sei que o meu pensamento, meus planos são de paz, né? De prosperidade, ele está falando daquilo que é inerente a ele, ao próprio Deus, né? Deus vive em um estado que é impossível haver a angústia, a preocupação, porque ele vive nessa paz, e o plano dele sempre foi esse. Para a humanidade, o plano de paz, tanto que ele fez o paraíso, o Éden, para que o homem vivesse em paz. Mas entra o pecado, destrói tudo isso, e aí então o que Deus faz? Ele constitui uma nação para ele, essa nação, né? Para que vivesse os termos da aliança de tal maneira que eles vivessem em paz. Então, o plano de Deus sempre foi paz, mas não deu para a humanidade por causa do pecado, também por causa do pecado não deu para uma nação, e é o que a gente vai ver lá no Novo Testamento, é Deus tratando individualmente cada um com essa paz. Jesus falando de uma paz que não é como a paz do mundo. Então, a paz de Deus agora não depende de uma nação. Então, assim, para mim ter paz não precisa que
todos os brasileiros vivam em harmonia, em amor, para que eu tenha paz. Eu consigo ter, porque Deus coloca agora dentro do nosso coração. Paulo vai falar em Filipenses, né, que 4:6, que há uma paz que excede todo entendimento. Versículos 6 e 7, ele vai falar que a gente precisa buscar em oração essa paz, para que a gente tenha ela dentro da gente, para que a gente possa viver esse plano de Deus de paz, independente da circunstância ao redor, a gente pode viver. Então, o plano de Deus para o seu povo sempre foi um plano de paz. E é por isso que essa carta, em vez de ser algo que jogue na cara, né? Eles poderiam escrever dizendo, olha, tá vendo, eu avisei, vocês estão aí bem feito, não quiseram me ouvir, agora... Não, ele traz esperança, dizendo assim, olha, primeiro, se sujeite, né, à Babilônia, viva bem aí, porque um dia vocês vão voltar. Então, ele coloca a esperança. Olha, vocês vão voltar, como você falou, paz aqui tem a ver muito com prosperidade, também com bênçãos, né? Não é só o estado de espírito, mas a prosperidade. Vocês vão ficar aí 70 anos, tem um período, né? Isso vai passar. Então, vocês vão retornar, tem uma data certa para retornar. Então, Deus, ele faz a promessa graciosa, né? Então, ele diz assim, olha... Deus é o vingador, não tente viver com birra, tentar se vingar, fazer alguma coisa com a Babilônia, que isso não é o departamento de vocês. Deus, quando terminar os 70 anos, ele que vai punir, porque esse povo agiu com violência porque ele é mau. Isso não foi que Deus mandou fazer essa maldade, Deus só usou a maldade deles para cumprir um propósito dele, mas Deus não coaduna com essa maldade. Então, assim, ao terminar os 70 anos, Deus vai punir a Babilônia pelo que ele fez com vocês e tantos outros crimes que eles cometeram, e vocês vão retornar para a terra de vocês. E agora Deus promete, né, dizendo, eu vou estabelecer vocês nesse lugar, eu vou edificar, não vou arrancar, vou plantar, não vou arrancar, não vou edificar, não vou destruir, vocês vão voltar. Então, há uma esperança muito grande, né, para muitos que achavam que não, agora já era, sem condição, vamos viver aqui num cativeiro. Se a gente, com todo o exército que a gente tinha lá, no local fortificado, estrategicamente, não conseguimos, agora esses poucos que vieram sem nada, sem armas, na condição de escravo, poderia pensar, não, já era, desiste, acabou um povo, acabou a história, porque como que a gente vai se libertar? A gente não tem condição de se insurgir contra a Babilônia, derrotá-los eles aqui dentro da Babilônia, para a gente voltar para casa. Já era, não tem como. Mas o Deus gracioso disse, tem sim, meu plano é que vocês voltem. Depois de 70 anos vocês vão voltar, então sigam as instruções agora, né? E vocês vão retornar. Então esse Deus é um Deus gracioso, né? Que mostra graça mesmo a gente fazendo tantas coisas erradas, ele insiste com sua graça e misericórdia. A ideia também que está presente em Jeremias, né, que nesse retorno eles receberiam um novo coração, né? Exatamente. Não mais de pedra, né, mas de carne, que a lei estaria impressa nesse novo coração, né? Para mim isso é o ápice da insistência de Deus, né? Isso. Deus insiste tanto, ama tanto esse povo, falou, avisou, não faz isso, se ir por esse caminho vai dar ruim, e dá ruim por causa que eles não querem se emendar. Então Deus arruma uma solução brilhante, diz assim, se é o coração que está endurecido, então eu vou mudar esse coração, porque eu amo vocês, eu quero vocês perto de mim, então eu vou mudar o coração de vocês, porque para vocês fazer parte da aliança como deve ser feito, né? Para aqueles em casa mais afeitos às questões teológicas presentes nesse texto, né, tem alguns autores, eu acho interessante esse ponto de vista, né, estudiosos desse período da nação de Israel e do fim do exílio, que apontam que o exílio termina, eles saem do exílio, mas o exílio não sai
do coração deles por muitos anos, né? E aí eles vão linkar Jesus, inclusive, como do ponto de vista da finalização do exílio na mente e no coração, o novo coração, a vinda do Espírito, vai tudo, esse exílio, do ponto de vista do coração, o ápice de término disso é Cristo Jesus na cruz, que é justamente aonde ali eles entendem a liberdade, a paz, o novo tempo do Espírito. É ali que esse remanescente de Israel é apresentado ao mundo como a igreja que carrega agora a mensagem do Evangelho, da nova vida, do novo coração, da nova criação, porque eles voltam do exílio naquela condição ali com Esdras e Neemias, mas logo eles já vão passar por todo aquele período de Asmoneus, de Antíoco, Epífanes, todo esse período, logo chega Roma. Então, assim, muitos autores trabalham essa ideia que o sentimento do exílio, o exílio termina em 70 anos, mas esse sentimento está ali. E essa esperança renovada é óbvio. E aí, independente da gente concordar ou não com esses autores, mas essa esperança definitiva do novo coração, isso eu acho que está claro para todos nós, né? Ela é cumprida definitivamente em Jesus, né? Ele é esse que traz a paz, que traz a liberdade definitiva do cativeiro. Só que aí eles vão compreender que esse grande plano de Deus não se limita à nação, mas se limita se limita à nação no sentido lá de Abraão, né? Vocês vão ser bênção para todas as nações. Então essa nação de Israel agora assume definitivamente como igreja esse papel do povo de Deus de ser bênção para as nações por meio do renovo, por meio desse remanescente, por meio desse descendente de Davi que é Jesus, né? E é por isso que Jesus fala que é necessário nascer de novo. Sim. Para enxergar todo esse caminho, só nascendo de novo, porque agora a lógica se inverte, né? Tem que ter uma nova configuração. Paulo, ele vai entender isso. Paulo, ele está preso, mas ele não se sente assim. Ele está na cadeia, os apóstolos, mas eles têm um senso de liberdade muito grande, né? Porque nasceram de novo, entenderam isso. O povo que ficou aqui vassalos ou cativos pela Babilônia, depois fica sobre o Império Medo-Persa, depois o grego, o romano, vê que não tem mais fim, né? A condição deles de sempre vassalo. E quando Jesus chega, ele muda de fato esse coração, faz a gente nascer de novo, e aí então a gente entende a realidade do reino de Deus e diz assim: somos livres, embora não estamos na nossa pátria, porque a nossa pátria não é essa, é uma pátria celestial, e nessa pátria celestial não há cativos, são todos libertos, somos todos iguais, não há mais judeu, não há mais grego, não há homem, mulher, não há mais diferenciação nenhuma, embora vivamos no mundo que é assim, cheio de preconceitos, cheio de divisões. Então a realidade física se impõe dessa maneira, né? De que vivemos em um mundo assim, mas com os olhos espirituais a gente enxerga o reino de Deus e não é assim, é totalmente diferente. Então só para quem nasce de novo que consegue enxergar o caminho de Deus nesse mundo de muitas tribulações, né? Somos da cidade de Deus vivendo na cidade dos homens, né? Exatamente. Essa é a leitura do Novo Testamento, né? Do peregrino, né? Nossa pátria não é essa, mas a gente vive aqui. Peregrinos de um novo século, né? E aí é onde vem as aplicações aqui, né? Assumindo compromissos, né? Todas, obviamente, da série de lições são muito bem preparadas, né? Mas essa daqui eu acho que aquela expressão, né? Acertou a cabeça do prego, né? Desse tempo que a gente vive, porque assim, falsos profetas existem. Então a gente precisa permanecer vigilante. Seja do ponto de vista dos profetas da religião, seja do ponto de vista dos profetas contemporâneos, da modernidade, da tecnologia, né? Assim, a gente, você já, eu acho que até
questão você já respondeu lá atrás, né? Se a gente consegue discernir com facilidade o ensino falso e sugestões para não cair nisso, né? Você chegou a falar assim, talvez o primeiro passo é não crer, né? Uhum. Receber uma mensagem no WhatsApp, né? Porque hoje, como a comunicação ela é muito democrática, então a gente recebe no nosso celular, né? Vê no YouTube, vê na rede social. Mas é assim, a primeira coisa a fazer é não compartilhar, né? Não passar para frente, porque talvez você esteja passando para frente uma mentira. E não importa muito de que lado venha, né? A gente vive uma sociedade extremamente corrompida e que os falsos profetas estão presentes, né? Essa vigilância é sempre muito difícil, mas o primeiro fator talvez é não ser participante desse caos, né? Ter mais atenção, mais equilíbrio, analisar, é verdade? Então tá bom, aí sim. Aí eu vou compartilhar, eu vou defender, mas ter calma, né? Seja do ponto de vista dos pregadores da internet, né? Seja do ponto de vista dos políticos, seja do ponto de vista desses profetas modernos, contemporâneos, né? Coaches, filósofos, professores de grandes universidades. Calma, calma, né? Exatamente, porque assim, a gente não sabe a origem da informação. Então, assim, por isso que descrer parece uma palavra forte, né? Assim, você está falando para crente descrer? É meio complicado, porque de fato é isso, a gente tem que ser como os bereanos, primeiro descrer, né? Para depois crer, porque assim, a gente não sabe a origem da informação, então assim, eu sei o passo anterior até chegar a mim. Então, se você me manda uma mensagem, eu confio muito em você. Eu falo, não, o Júnior é ponta firme. Paz, então, beleza, se ele mandou isso, mas você recebeu de um outro modo a origem disso, de onde vem, né? Então a gente não sabe a origem. Por isso que não compartilhar sem se aprofundar primeiro, não vá tentar descobrir, né, de onde veio. Não é porque é um colega meu, né? A gente vê muito disso, não, porque olha, é um amigo que falou que tem não sei quem que mandou para ele que é confiável, mas a gente, se for rastrear, a gente não sabe onde é a origem disso. Então, aquela atitude dos bereanos, né? Primeiro descrer, né? Que isso é uma coisa tão séria que Paulo ele não fica chateado que os crentes de Bereia primeiro descrer do que ele fala. E aí vai para as Sagradas Escrituras, analisa para ver, né? Seria o mesmo que a gente falar para a nossa audiência que nos acompanha sempre com tanto carinho, de assim, irmãos, primeiro desacredita do Júnior, não acredita tudo que ele está falando aqui, desacredita do Josias primeiro, não acredita, pegue a sua lição em casa, né? Olhe, vê os textos aqui, vê se a gente fugiu alguma coisa, ou se na empolgação aqui a gente viajou muito na maionese. Não, vá lá, estude a palavra, diz, não, de fato eles seguiram a lição mesmo, de fato está dentro da Bíblia, e a gente não vai ficar chateado, na realidade a gente tem que ficar alegre, dizer assim, um povo que zela pela verdade, que gosta da palavra de Deus. Então, o primeiro passo seria esse descrer, o segundo é analisar as Sagradas Escrituras, né? Conferir sempre com as Sagradas Escrituras para ver, porque se a gente olhar só para a capa ou para o título da informação, a gente pode se perder muito, né? Exatamente. Se olha para o tempo de Jeremias, não, o que Jeremias está falando, né? Imagina um desafeto de Jeremias. Não, aquele ali é alguém que torce para os babilônios, ele está a favor dos babilônios, por isso que ele só fala isso e tal. Mas acho que só Baruque que eu vejo acompanhando ele, pode ser que tenha olhado assim, não, o que o Jeremias está falando está coerente com o Deuteronômio, não foi isso aqui que Deus disse, olha, eu vou tirar vocês da terra se vocês não cumprirem os termos da aliança, tá conforme a palavra de Deus, né? Isso. Mas a maioria não, fica olhando para o título somente, ou por quem está falando, né? Isso. Então tinha muitos desses profetas aqui que eram considerados, não, Ananias, o tempo de ministério profético dele, então vai por outras questões a não ser o conteúdo, né?
Muito bem, a última aplicação é a redenção se aproxima, então permaneçamos fiéis, que vai apontar justamente, inclusive na pergunta, né? Como podemos ser fiéis e cooperar com o bem das nossas cidades? Por vezes isso parece ser uma contradição, né? Ser fiel significa não cooperar com a cidade. Só que a fidelidade do povo de Deus, em contextos de peregrinação, em contextos de exílio, em contextos de deportação, em contextos de tempos difíceis, em cidades difíceis, que é o nosso caso, que nesse aspecto o nosso tempo se parece muito com o tempo de Jeremias, parece que não há uma contradição, há uma aproximação. Ser fiel significa manter os valores da palavra de Deus, mas conjuntamente também significa ser expressão do reino de Deus, dos valores do reino de Deus para essas cidades corrompidas. Esse é um desafio, irmão, irmã que nos acompanha, porque por vezes a nossa linguagem, a nossa maneira de interpretar o texto nos leva a entender que a gente deve não ter relação com essa cidade, né? E enquanto o texto sagrado nos inspira sempre assim, não sejam como o sistema da cidade. Isso, sem dúvida. A gente não pode ceder à pressão da cidade, né? Na sua corrupção, na sua sexualidade pervertida, na sua maneira falsa de lidar umas pessoas com as outras, na vingança, no passar as pessoas para trás, num coração orgulhoso. A gente não pode ser corrompido pela cidade, é certo, mas a gente é enviado para viver nessas cidades como cidadãos dos céus e a gente precisa fazer essa diferença. Então, assim, a redenção está próxima. Permanecer fiel, biblicamente falando, vai significar preservar os valores da palavra de Deus e vai significar orar pela cidade, viver na cidade, ir até a cidade como luz do evangelho para fazer diferença no máximo possível de pessoas, para eles também saírem desse sistema corrompido e serem cidadãos dessas cidades vivendo nos valores da cidadania do reino de Deus. É por isso que eu falei, eu acho que esses dois princípios aqui de aplicação acertam a cabeça do prego. Atenção demais aos falsos profetas, às mentiras, às fake news, e capacidade de conjugar santidade com missão na mesma vida, né? Permanecer os valores e avançar na cidade, sendo referência do reino de Deus dentro dela. Nesse sentido, Josias, peço que você faça aí seus últimos comentários nessa linha, falando também com os nossos irmãos desse aspecto e orando para a gente encerrar essa lição. Ok, como você bem disse, é bem acertado isso, principalmente o momento que a gente vive, né? Não é porque a sociedade, principalmente o nosso país, é um país corrupto que a gente tem que largar a mão dele. Ou fazer como muitos estão fazendo nessa divisão que o país tem hoje, de torcer por quanto pior, melhor, né? Não, então é difícil, né, para a gente se colocar agora como servo de Deus, sem deixar que as nossas paixões particulares, né, ela sejam maiores do que a vontade de Deus. Porque vivemos no país que vivemos hoje, com esse governo, e a gente tem que entender que Deus está escrevendo a história com esse pessoal que está aí, com quem está liderando o país, com quem está liderando a moda, os costumes. De alguma forma Deus está usando isso. E aí, assim, tem aqueles que preferiam o governo anterior, né, que agora vão torcer para as coisas ficarem ruins agora só para mostrar, dizer, ó, tá vendo como que o outro era melhor, né? E quando era o outro, a outra parte dizia, não, esse não presta e tal. E não, a gente como servo de Deus devemos separar bem as coisas, dizer assim, olha, por mais que eu não goste desse governo que está agora... Não compactue com muitos valores. Isso, muita coisa que ele vai fazer não compactua, mas assim, a gente precisa orar por ele,
Porque assim, se piorar, piora para a gente. Piora para a igreja de Cristo. Então, se o país prospera, a gente prospera junto. E lembrando que Deus está formando um povo forte, a sua igreja. Aqueles ensinamentos, aquelas dicas de Jeremias, assim, ó, não deixe de se casar, não deixe de ter filho, não deixe de trabalhar, construam casa, viva a vida de vocês, porque vocês precisam se fortalecer. E a Babilônia fortalecendo, vocês são fortalecidos. Depois a Babilônia vai cair, vai ficar um povo forte. Isso. É a mesma diretriz para a gente hoje. Então a gente tem que torcer para o Brasil dar certo, a gente tem que torcer para a nossa parte dar certo, a gente tem que torcer para a prosperidade do Brasil, independente do governo que esteja comandando, a gente tem que torcer para isso. Por quê? Quanto mais prospera, a igreja de Cristo prospera. A gente vai crescer, a gente vai ter mais condições de enviar missionários, se vier mais recursos financeiros, a gente consegue pregar mais a palavra de Deus. Então, o Brasil prosperando, a igreja prospera. Um dia o Brasil não vai existir. Esse governo, ou qualquer que esteja, de qualquer governo do mundo, esses vão cair. O que vai sobrar? A igreja de Cristo. E ela vai sobrar bela, forte, saudável, formosa, né? Então é isso que a gente tem que entender, que quando a gente se sujeita, a gente paga nossos impostos, a gente trabalha para sustentar, talvez muitos pensem, mas eles não merecem, são corruptos, eu trabalho suado para isso, mas de alguma forma você está ajudando o país a prosperar. Se o país prospera, a igreja de Cristo que vive nesse país, ela prospera também. E aí Deus vai usar esses caminhos que às vezes a gente não entende, só espiritualmente que a gente vai entender e dizer, não, a igreja de Cristo vai ser preservada, ela vai ser fortalecida e o interesse de Deus, o único é esse, a igreja dele sendo fortalecida, né? Então, que nós possamos cooperar com o nosso município, independente de quem é o prefeito, de que partido ele seja, cooperar com o Estado também da mesma forma e cooperar com o país da mesma maneira. Que Deus nos ajude a fazer essa separação e deixar as paixões políticas de lado para viver a política do reino de Deus, que é essa que ele expôs. Amém? Vamos orar? Vamos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento em tua presença, por averiguar as profecias antigas e ver que ela fala conosco hoje como se tivesse sido ditas há pouco tempo. Deus, nós pedimos a tua graça que as mesmas promessas que o Senhor prometeu ao teu povo lá no passado, que se cumpre nos nossos dias de hoje, o Senhor nos dá um coração que consiga entender esses caminhos, que ao nascermos de novo, ao sermos renovados espiritualmente, possamos fazer a distinção clara, Senhor, de tanta mentira, maldade e corrupção que há nesse mundo, na nossa pátria, na nossa cidade, mas que mesmo em caminhos tortos o Senhor está construindo, pavimentando um caminho, uma vereda justa para o teu povo andar no meio dela, fazendo parte, Senhor, dessa sociedade. Nós oramos por ela. Abençoa o nosso país, Senhor. Abençoe o nosso governo. Abençoe os municípios. Abençoe aqueles que estão liderando. Nós desejamos prosperidade para o nosso país. Clamamos a Ti a Tua bênção sobre o nosso país, sobre nossa cidade. E nós, como cidadãos da pátria celestial, possamos viver exemplarmente nessa pátria terrena, para que o Teu nome seja glorificado, a Tua igreja seja estabelecida e cada dia mais fortalecida para um único propósito, a glorificação do Teu nome. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Josias. Eu que agradeço. Obrigado você que nos acompanha em casa. Compartilhe esse link, compartilhe essa lição com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas
por esse estudo da Palavra de Deus. A gente se encontra semana que vem, continuaremos aí a partir da lição de número 8 e a gente espera você sempre aqui com a gente. Até lá, Deus te abençoe.